Bom, pessoal, agora eu coloquei aqui algumas frases para você me dizer se é um verbo de ligação, se é um verbo intransitivo ou um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, ok? Eu quero que vocês me digam isso. Na continuação do conteúdo, eu explico o verbo transitivo direto e indireto. Ah, porque a luz é pequena, nós vamos precisar de mais espaço, mas tudo bem. Eu coloquei aqui algumas frases, eu quero que você faça do jeito que eu faço na sala de aula com vocês, né? Eu espero que vocês tenham feito assim, com os vídeos. Tenham assistido, depois vai copiar bem organizadinho no caderno. E agora, nesse momento, você copia essas frases, dá uma pausa no vídeo, responde e depois você continua para ver se acertou, para ver se você realmente assimilou, ok? Então, dê uma pausa. Vai. Continuando. A primeira frase é que primeiro eu escrevi as frases já grifando, né, os verbos, que é para você me dizer se a classificação desse verbo, né, a transitividade deles. Então, o primeiro é: o texto parece difícil. Assim que você olha para cá, você já viu o verbo. Você já viu isso aí, parece. Parece estar no grupo dos 10, no grupo fechado, verbo ligação? Sim, Ana Cleide, está. Bom, se ele está, agora eu vou olhar essa palavra aqui na frente, se é um estado ou qualidade. É estado ou qualidade? Sim. É sim. É um adjetivo. Sendo um adjetivo, isso daqui é um verbo de ligação. Acertou quem colocou verbo de ligação. Todos acreditamos em Deus. Então, o verbo está grifado aqui. Acreditamos. Já sei, o verbo acreditar pertence ao grupo dos 10? Verbo de ligação? Não. Então, se não pertence, né, não pertencendo, então eu vou ter que fazer as famosas perguntas. Então, lá vai. Todos acreditam. Se eu disser só isso, todos acreditam, e não tivesse essa parte, eu tivesse dito só todos acreditam, todos acreditamos, desculpa, todos acreditamos. Qual era a pergunta? Em que? Ou em quem? Então, na pergunta você já tem em. Logo na resposta terá também em Deus. Professora, não é só olhar aqui e já perceber que tem em aqui, tem de, tem em, mais a. Não é só isso. Porque se você aprender assim, você não vai saber o que é um objeto direto preposicionado. Você vai ver mais na frente. Então, você já tem que aprender da forma correta. Dessa vez você aprende, porque você já viu esse conteúdo aí no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano. Nunca aprendeu. Ah, você aprende mesmo não. Não aprendeu porque você não tinha maturidade linguística para aprender. Mas agora, na idade que você está, você tem maturidade linguística para entender. Então, você vai entender fazendo a pergunta. Lá, talvez a professora tenha ensinado a você só olhar, encontrou a preposição, é transitivo indireto. Não encontrou a preposição, é transitivo direto. Mas aí você não estudou objeto direto preposicionado. Você só vai estudar agora no ensino médio. Então, todos acreditamos. Em quem? A pergunta veio com preposição. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Sempre que eu tiver um verbo transitivo indireto, aqui eu vou ter um objeto indireto. Não tem chance de ter um verbo transitivo indireto e aqui um objeto direto. Não existe essa chance. Ele vai sempre coincidir. Se é um verbo transitivo indireto, aqui o objeto será indireto. Nós já vamos logo aprendendo o objeto, não tinha explicado ainda, mas já vai logo aprendendo. A vida é bela. Qual é o verbo? É o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então aqui é o verbo ser. O verbo ser faz parte do grupo dos 10? Sim, é o primeiro. O verbo ser é o que mais aparece. Depois do verbo ser, aqui tem um estado de qualidade? Tem, porque bela é um adjetivo, igual aqui. Então, aqui é um verbo de ligação. O que é que vem na frente de um verbo de ligação, Ana Cleide? Vem sempre um predicativo, que é um estado ou qualidade. Então, se aqui é verbo de ligação, isso aqui é um predicativo. Lá na frente nós vamos ver novamente isso daqui, mas você já vai aprender. Predicativo. Claro que você não colocou isso antes porque eu não tinha explicado, mas agora já vai colocando. Eu comprei o livro de inglês. Então, se eu chego na sala e digo só assim, pessoal, hoje eu comprei, qual é a pergunta? O quê? Que até minha filha de 8 anos
quase 9, tá ali respondendo o quê? Então, você também consegue. E ela não estuda isso não é da idade dela não. Eu comprei o quê? Então, a pergunta é sem preposição. Se é sem preposição, a pergunta o que é um verbo transitivo direto. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. O livro é o meu objeto direto. Ninguém necessita de ajuda. Ok. Ninguém é sujeito, né? Professora, esse aqui de inglês é o complemento do objeto, que vocês vão ver. Então, necessita de ajuda. Então, achei ninguém. Pessoal, ninguém necessita. Só isso, fora de contexto nenhum. Ninguém necessita. A pergunta é de quê? Então, a pergunta vem com preposição, a preposição está aqui. A preposição está aqui, veja que a preposição na frase anterior, ela vem depois do objeto. Não é do lado do verbo, não. Aqui não, aqui é do lado do verbo. Então, ninguém necessita de quê? De ajuda. Então, se teve preposição na pergunta, aqui é um verbo transitivo indireto. Isso daqui é um objeto indireto. O terceiro C continua na sala. Ah, e aqui eu vi um verbo continuar, desconfio que ele é um verbo de ligação. Olho lá no grupo dos 10 e vejo que ele realmente está lá. Continua, verbo de ligação. E eu vou olhar se aqui na frente é um estado ou qualidade. Se é um adjetivo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Até minha pequenininha aqui está dizendo que não é. Realmente não é adjetivo. Aqui é um local. Então, eu vou dizer assim, o terceiro C continua onde? Lembram das perguntas? Onde? Então, se é onde, isso aqui é um verbo intransitivo. Intransitivo. Ou seja, ele tem sentido completo. Ele é para ter sentido completo. Eu não vejo sentido completo só nisso. O terceiro C continua. Não vejo sentido completo. Mas a gramática diz que é intransitivo. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tive que obedecer para passar num concurso, para passar no vestibular, para passar no concurso. Então, você também obedeça. De vez em quando a gramática é muito contraditória, mas é uma regra, é uma lei, a gente tem que aceitar. O terceiro C continua. E isso daqui não é mais um predicativo, porque não é estado e nem é qualidade. Na sala é um local, né? Se é um local, eu tô vendo que aqui é um verbo intransitivo, então aqui eu tenho um advérbio de lugar. Advérbio de lugar. A professora explicou a questão. Aqui o verbo é explicou. Então, a professora explicou. Qual é a pergunta, obviamente, para quem é falante da língua? O quê? Eu aqui tenho um público, viu, gente? Eu tenho a minha filha de 17 anos e tenho a minha filha de quase 9 anos. Aqui assistindo a aula, elas estão respondendo. A pergunta é o quê? A professora explicou o quê? A questão. Então, esse o quê não tem preposição. O quê? E a resposta é a questão. Aí você pode dizer, Ana Cleide, mas esse a aí não é uma preposição? Lá as preposições não são a, de, em, para, com e por, que tem no seu caderno? Realmente, a pode ser preposição, mas a também pode ser artigo. E aqui é apenas um artigo. Por quê? Porque o verbo explicar não pede preposição. Se o verbo que estivesse aqui fosse um verbo que pedisse preposição, né? Aí seria a mais a e eu teria um acento grave aqui, indicativo de crase, dizendo que eu tinha uma preposição mais um artigo. Mas como esse verbo explicar, ele não pede preposição, porque a pergunta é apenas o que, tá vendo? Não tem a que, é o que. Então, esse é apenas um artigo feminino que precede, que vem antes de uma palavra feminina. Então, quando nós formos estudar regência verbal, você vai perceber isso daqui de novo. Essas perguntas você vai estudar até o fim do ano, até para sempre. Você quiser saber, o verbo é transitivo
ou é intransitivo, ou é transitivo direto ou indireto. Você vai ter sempre que fazer essas perguntas para você procurar entender. Quando você for estudar crase de novo, vai fazer essas perguntas. Então, a professora explicou o que na pergunta não tem preposição. O que. Logo, é um verbo transitivo direto. E a questão é um objeto direto. Estamos terminando. A árvore cresceu torta. A árvore cresceu. Para eu ter essa resposta torta, eu faço que pergunta? A árvore cresceu. Como? Né? Como? Então é um verbo intransitivo. Quando a pergunta for onde, como ou quando, eu vou ter um verbo intransitivo. Então, torta, aqui é o meu advérbio de modo. Advérbio de modo. E aqui é um verbo intransitivo, que tem sentido completo. Quando a pessoa diz a árvore cresceu, você não imagina a árvore deitada no chão, como se tivesse caído, né? Nem uma árvore voando, você entendeu? A árvore cresceu, mudou de tamanho. O homem vendeu um produto. O verbo aqui é vendeu. Vendeu é um verbo. Se eu disser só isso, o homem vendeu, qual é a pergunta? O homem vendeu, a pergunta é o quê? Então, a pergunta é o quê? Se é apenas isso, o quê? Sem preposição na pergunta, é apenas o quê? Eu vou saber que é um verbo transitivo direto. E logo, isso daqui, sem preposição, é um objeto direto. Um objeto direto. Eu espero que vocês tenham acertado para ter assimilado o conteúdo bem. E na próxima aula nós vamos dar uma continuidade, eu faço uma pequena revisão e nós iremos ver objeto direto e indireto. Não desligue agora, Isla. Direto ou indireto. Direto e indireto. Nós vamos ver também outros detalhes para poder nós darmos continuidade do conteúdo. Vem, Isla, vem aqui para mostrar vocês, os meninos. Todo desmantelado. Não, tá desmantelado não, vem. Ali tá só o cabelo. Manda mais em cima. Aqui é Isla, minha pequena. Vem, manhã. Estão assistindo aula no lugar de vocês, aqui é a minha grandinha, né? Beatriz e Isla. E meu marido que tá sem camisa não vai aparecer aqui não. Ele é o meu produtor. Beijos pra vocês. Tchau, gente.